Então vamos lá. Ó, hoje a gente está falando das mulheres, do valor das mulheres, o que uma mulher ela é para você, né? Como que você valoriza e como você mesmo se valoriza. E hoje a gente vai receber então uma escritora aqui em Maringá que vai lançar um livro, e olha só o que aborda: saúde mental feminina. É tudo a ver com o nosso programa, né? E é claro que ela passou por aqui antes para contar um pouquinho pra gente. E ela vem aí, a doutora em psicologia, Wélida Dancini. É isso, Wélida? Exatamente. Não errei o nome? Não. Ai, que bom. Obrigada por ter vindo. Vamos sentar? Vamos, E a gente sim. está combinando, Wélida? Pois é, mulher combina, Gente, né? olha só. Se fosse para marcar, Wélida, você vai sair de que cor hoje? Não tinha dado certo, não encontrava né? os tons. Veja que Olha o tom só. é bem parecido. Então, menina. Agora, Wélida, você não sei se estava acompanhando nos bastidores. O nosso programa tem trazido sempre a questão da mulher, de valorizar essa mulher, para dizer para ela que ela não é perfeita. Ela pode errar e deve errar. E é muito bacana isso que seu livro traz também sobre a saúde mental feminina, né? Exatamente. Eu tenho sempre dito que desde a pandemia do Covid, a gente está vivendo duas pandemias, a gente viveu duas pandemias simultaneamente. A do Covid passou, graças a Deus. Está passando, né, na verdade. Mas a gente continua ainda com a pandemia emocional, que todos nós fomos afetados. E com as mulheres não é diferente. E no consultório eu tenho visto muito quanto as mulheres têm sofrido por conta das questões emocionais. E aí eu decidi socializar o conhecimento da psicologia. Dá Pode, licença. claro, trouxe para você. Ó, mostra aqui, Xuxa, o livro dela para mim. Pode ser? E daí pode falar. Porque, na realidade, assim, a psicologia ainda é um serviço que nem todas as pessoas têm acesso. E é uma questão que eu me preocupo muito, porque muita gente tem necessidade de ajuda, de orientações. Existem muitas coisas que a gente pode estar disponibilizando de informações para as pessoas que farão a diferença na saúde emocional delas, e muitas vezes fica preso isso dentro do consultório. E aí eu decidi colocar no livro orientações práticas sobre ansiedade, depressão, baixa autoestima, dependência emocional, luto, né? A gente lidou muito com o luto. Então, assim, são 14 temas diferentes que a gente trabalha aí por uma perspectiva bem feminina. Agora, Hélida, eu vou falar com um exemplo meu, né? Eu vou me colocar num exemplo, porque hoje eu tô com 44 anos. Eu achei que podia tudo, que eu era invencível, que nada me abalava. Até que eu cheguei em um certo momento, eu falei, epa, tem alguma coisa estranha nessa cabecinha que não tá dando certo. Foi quando vi que eu também precisava de ajuda. Mas isso foi uma coisa minha, que demorou, tá, gente? Demorou para vir e eu demorei para aceitar, tá? Porque a gente tenta ser perfeito em tudo e a gente não é. E esse é um dos meus grandes defeitos. Como que a mulher que está assistindo a gente pode acender aquele sinalzinho de alerta? Falar, opa, eu acho que está na hora de eu procurar uma ajuda. Quando a gente começa a perceber que o nosso sofrimento, as nossas inquietações, a gente está sempre se sentindo insuficiente, incapaz. Você falou aí agora há pouco, né, sobre essa busca que a mulher tem de ser perfeita. E quando a gente se torna mãe, então parece que essa busca por perfeição é maior ainda. Porque a gente se cobra muito, a gente se culpa muito na relação com os nossos filhos, porque a gente vê os nossos erros. E é normal e esperado que a gente erre com os nossos filhos. Então, eu sempre digo assim, na realidade não é nenhuma fala minha de um autor da psicologia que fala assim, a gente não precisa ser perfeito, basta ser suficiente. Mas como que você põe na cabeça que você não precisa ser perfeito? Já que a gente vem de uma cultura onde a mulher, ela nasceu, cresceu aprendendo que tem que ser dona de casa, mãe dos filhos, cuidar do marido, lavar, passar. E aí dá de encontro com a nossa emoção que quer sair para trabalhar, fazer bem feito. É muito complicado, não é, Hélida? É desafiador, porque a gente carrega crenças disfuncionais que acabam aumentando ainda mais o nosso sofrimento. Por isso que muitas vezes a gente precisa buscar ajuda profissional para ir quebrando essas crenças que foram culturalmente colocadas em nós, mas que não retratam a realidade, porque é quase que é impossível a gente lidar com tudo, carregar todo esse fardo, mas entender que
existe uma diferença entre você ser perfeita e você ser insuficiente, ser negligente. E, por exemplo, na questão da maternidade, que isso fica muito presente, né? A gente acha que a gente precisa ser perfeito. A criança, ela não precisa de uma mãe perfeita. Porque, na realidade, a nossa busca por ser perfeita vai exigir da criança que ela seja perfeita. E a criança também não é perfeita e ela não dá conta de ser perfeita. Então, é entender que, assim, eu preciso dar o meu melhor. E o meu melhor hoje não precisa ser necessariamente o meu melhor de ontem, nem o meu melhor de amanhã. É o que eu consigo fazer hoje. Então, a gente fica muito preso ou no passado, mas como eu já consegui fazer tudo isso, por que que hoje eu não consigo mais? Ou no futuro, não, eu preciso conseguir, eu preciso dar conta daquilo. E a gente deixa de viver a única coisa que a gente tem de maravilhoso, que é o presente, né? Que é um presente que a gente recebe todos os dias. É isso mesmo. Então, é olhar para o aqui, para o agora, ver o que eu dou conta hoje e me permitir validar as minhas emoções, me permitir viver o meu extraordinário hoje dentro daquilo que eu dou conta de fazer hoje. Extraordinário hoje, tá vendo, gente? Temos que viver o hoje. Agora é o seguinte, a Hélida tocou num ponto muito interessante também, porque nem todas as mulheres têm condição, né? Exatamente. Tem condição de procurar uma ajuda. Por isso, o livro, então, aonde a pessoa pode esclarecer algumas dúvidas, né, Hélida? Sim, inclusive ele tem vários exercícios terapêuticos. Eu tentei trazer numa linguagem bem acessível a todas as pessoas muitas das coisas que a gente faz no consultório para que fosse uma extensão do consultório para a leitora, né? Então, é um livro que, de fato, o objetivo é que ele seja terapêutico para quem estiver lendo. E hoje é o lançamento. Hoje, às 20 horas... Gente, ele tá aqui na minha mão fresquinho! Que gostoso, que orgulho! Estou bem feliz também, foi um sonho. Então, hoje vai ser o lançamento. Vamos convidar o pessoal para ir, né, gente? Vamos lá, ó! Isso, às 20 horas, lá na Livraria Curitiba do Shopping Maringá Parque. A gente vai estar lá fazendo o lançamento, contando algumas coisas dos bastidores aí da produção do livro. E vai ser um momento bem especial e vai ser um privilégio poder receber aqui as pessoas Nossos que te acompanham. Né? Exatamente. Nossos queridos e queridas. Agora, quem que é? É alguém da sua família? Não. Eu achei que era da sua família, não sei porquê. Achei tão bonita ela, muito bonita. Então tá aqui, gente, ó, o livro da Hélida. Então, se você precisar de ajuda, tenho certeza, e não tiver condição, dá para adquirir o livro, dá para procurar ajuda também com um amigo, ver o que está acontecendo com você, porque é igual a Hélida falou, a gente não precisa ser perfeita. A gente não é perfeita. Nós não precisamos ser perfeitas como mãe, como esposas, como filho. A gente não precisa se cobrar muito. Não, a gente não precisa se cobrar mais. Para de cobrança. Já cobra, né? Muito, Hélida. Não é necessário, né? Pois é. Mas aí é olhar pra gente e ver aquilo que faz sentido, aquilo que é o meu extraordinário, não precisa ser necessariamente o do outro. Então, é me encontrar comigo mesma, com as minhas verdades, com as minhas buscas, com aquilo que faz sentido para mim e investir para explorar todo o meu potencial para que eu possa viver uma vida de plenitude. Ai, que delícia, né? É tão bom viver assim, não é? Porque quando a gente também vive assim, bem, a gente faz todo mundo bem, Hélida. Exatamente. Não faz? Tudo ao nosso redor parece que fica mais gostoso, fica mais bonito, fica mais feliz. Eu sempre digo que pessoas curadas curam. Pessoas feridas ferem. Então a gente precisa se curar, porque quando a gente está curado, a gente leva a cura para todo mundo que está ao nosso redor. Isso faz muito bem para a gente e para o outro também. Agora, deixa eu contar um segredo para vocês, já que eu já estou falando. Vocês sabem que eu sempre me culpei por ter sido uma mãe que sempre trabalhou desde cedo. O João, quando ele estava com 6 meses, eu estava trabalhando já. Então, assim, eu sempre trabalhei. E aí, eu fiquei um tempo em casa, antes de entrar aqui na RIC, e eu tinha sempre uma lembrança que vinha e me trazia uma culpa. Uma vez, quando ele tinha 4 ou 5 anos, eu fui dar remédio para ele. Gente, eu falei isso para ele agora, tá? Esses dias, hoje ele vai fazer 17 para 18. Uau. Faz agora. E eu lembro uma vez que eu estava tão nervosa, e aí eu tinha que dar remédio para ele, ele não quis tomar remédio. E eu soquei o remédio. Sabe quando a mãe pega assim e soca? Né? Soquei o remédio e dei um tapa. Mas não foi um tapa como uma mãe toda dá. Eu senti raiva, senti ódio. É como se eu estivesse transferindo para ele alguma culpa. E aí, esses dias, a gente estava almoçando, eu, ele e meu marido, eu peguei na mão dele, eu falei, João, você me desculpa? Ele falou, credo, mãe, do quê?
Você não fez nada? Eu falei, fiz, filho. Quando você tinha tal idade, assim, 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 a mãe foi te dar remédio, mas te deu um tapa tão grande que até hoje eu me culpo. E às vezes eu não durmo com relação a isso. Ele começou a chorar na mesa. Ele falou assim, mãe, eu não me lembro, mas eu tô sentindo uma emoção tão grande. Eu falei, Então aquilo para mim, gente, foi libertador. Quebrou uma algema que eu sentia tão assim, Hélida. E é isso que a gente tem que fazer também. Exatamente. Aprender a falar, né? Colocar para fora o sofrimento. E olha que interessante, né? Você passou por um processo de cura nesse momento que você falou, por isso que a psicologia é a cura pela fala. Quando a gente fala, a gente coloca para fora aquilo que está machucando dentro da gente. E é tão difícil falar. É. Mas olha só o que aconteceu com seu filho. Ele aprendeu o que fazer com os erros dele. Ele entendeu que, assim, ele não precisa ser perfeito, porque ele viu em você a sua fragilidade, o seu erro, mas ele viu algo gigantesco, que foi a sua capacidade de pedir desculpas para ele. Eu não tinha visto dessa forma. Pois é. E agora, quando ele passar por um momento em que ele também perder a cabeça e fizer coisas que, de repente, ele vai carregar um sentimento de culpa, ele vai se lembrar desse momento e já vai saber o que fazer com os erros dele. E o legal é que você vê um elo se cortando. Então, o elo da perfeição se cortou ali, vamos dizer assim. O elo da perfeição se quebrou naquele momento e o que aconteceu? Fortaleceu o elo da vinculação entre você e seu filho. Vocês se tornaram mais próximos, mais unidos. Olha que coisa linda. É bonito, hein, gente? Vamos falar? E eu tenho certeza que tem muitas pessoas aí em casa que estão me ouvindo agora. Você, seja homem, seja mulher, que deve estar passando pela mesma situação. É difícil falar? É. Ainda mais quando você tem... Que eu vou te falar uma coisa. Às vezes as mulheres, elas são mais malvadas do que os homens. Porque daí você vai comentar com a tua amiga ou com a tua mãe e que o que a mulher faz? Te julga. Mimimi. Nossa. Você tá com mimimi. Ai, que mimimi. Pelo amor de Deus. Não faz isso, não? Faz. Agora, olha só, Kelly, você falou assim, é difícil falar. Realmente é difícil falar. Mas e qual o preço de não falar? Dói mais. Você carregar isso, olha quantos anos você carregou isso dentro de você. Você falou assim, eu nem conseguia dormir. Não conseguia, às vezes vinha do sono. Exatamente. Então, assim, falar dói, mas liberta. Calar dói e não liberta, só vai cada vez piorando mais. Então, a gente precisa aprender a falar no momento certo, da maneira correta, evidentemente, mas colocar para fora, porque isso nos liberta e nos transforma. Bora libertar, gente? Bora libertar e eu tenho certeza que você vai conseguir com a ajuda desse livro. Se você hoje estiver tranquila, às 8 horas na Livraria Curitiba, no Maringá Parque, é isso? Maringá Parque. Maringá Parque, você então é nosso convidado, porque eu já tô me sentindo fazendo parte da vida da Hélida já, gente. Olha só, meu Deus do céu, que loucura. Então, muito obrigada, que seja um sucesso o seu livro. Amém. E que, através desse, muitas curas se realizem e que você escreva muitos e muitos outros livros. Amém. Obrigada.